Quando adolescente, eu era uma jovem muito insegura, tímida, muitos complexos de inferioridade. Comecei a ter pensamentos negativos sobre mim mesma, pensamentos ruins, impuros, e cada dia que passava eu era mais vazia, sentia-me mais triste. Todos esses pensamentos eu tentava lidar com eles sozinha e nunca contei para ninguém que pensamentos vinham na minha mente. Quando estava entre amigas, eu ria, eu brincava, eu me divertia com elas. Mas quando chegava o momento de eu ficar sozinha, de eu ir para casa, batia aquele vazio, aquela angústia, chorava sem motivo, sem razão aparente. Na vida sentimental eu era uma fracassada. Nunca tinha conseguido ser feliz. Quando eu gostava de uma pessoa, quando eu conhecia alguém e me interessava, eu lutava com todas as minhas forças para conseguir que ele sentisse a mesma coisa por mim. E quando isso acontecia, eu sentia nojo da pessoa e não conseguia ficar com ela. E por isso nenhum dos meus relacionamentos estava certo. E eu não entendia porque é que isso acontecia comigo. Cada dia que passava, eu me tornava uma jovem mais complexada, sentia-me cada vez mais inferior às minhas amigas, cada vez mais tímida, mais insegura, não acreditava em mim mesma, e tudo isso causava muito sofrimento para mim. Na escola, certa vez, fui muito humilhada, acusada injustamente, levantaram falso testemunho contra mim, então aí foi como se o meu mundo tivesse acabado. Eu queria desaparecer ou ir para um outro lugar, um novo lugar, conhecer novas pessoas e começar tudo de novo, onde ninguém me conhecesse. E o que fez com que a minha autoestima se tornasse cada vez mais baixa, por causa de tudo isso que aconteceu nessa época. Entretanto, ao fim de um certo tempo, eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe. E depois do processo de libertação, de conversão, fui levantada obreira, casei-me e até então tudo aparentemente normal na minha vida. Mas ao fim de um certo tempo, toda aquela insegurança, todas aquelas dúvidas sobre a minha fé, dúvidas sobre o meu batismo no Espírito Santo, dúvidas sobre os sentimentos que eu tinha de verdade pelo meu esposo começaram a surgir. De vez em quando sentia aquele vazio, aquela tristeza de antes. E eu não entendia porquê. Eu gostava daquilo que eu fazia, que era servir a Deus. Eu gostava de estar ali na presença dele, de ajudar, de ser prestativa, de organizar as coisas na igreja. Tudo o que eu fazia com amor, com dedicação. Mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse me arrastando para fazer aquilo. E isso estava a frustrar-me cada dia mais. Eu ter que lutar contra aquilo sozinha. Era uma luta que eu fazia, mas na força do meu braço. Chegou um ponto que eu achava que as minhas orações não eram atendidas por Deus. Que Deus não me estava a ouvir. Tudo isso me estava a deixar muito frustrada, ter que lidar com essas dúvidas, com essas inseguranças, com aqueles pensamentos, aquelas vozes na minha mente a dizer-me que eu não servia para nada, que eu não tinha as capacidades que necessitava, que eu não tinha capacidade para servir a Deus, para estar casada com um homem de Deus. E no meio de tudo isso, eu tomei decisões erradas na minha vida. Sofri e fiz outros sofrer através dessas atitudes. E cada dia que passava, as coisas se estavam a
pôr mais difíceis na minha vida. Antes de chegar o grupo Godlywood e de eu decidir fazer parte dele, eu já havia reconhecido, através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, desejos, que eu não era uma pessoa nascida de Deus. Mas foi depois de estar no grupo que eu pude me libertar do meu passado sujo e doloroso, daquelas dúvidas, daquelas inseguranças, e dar a mim mesma a oportunidade de ser sincera em relação a quem eu era diante de Deus, quem era aquela carne, o que eu era diante dele. E foi assim, através dessa sinceridade, de abrir o jogo, de ter confessado para a minha Big Sister, na época, que eu não era nascida de Deus, que eu permiti que o Espírito Santo entrasse na minha vida e começasse a fazer todas aquelas mudanças que eu havia buscado durante todos aqueles anos, durante todo aquele tempo. E a verdade que eu conheci sobre mim naquele momento foi horrível. Descobrir que eu era de um jeito, que eu pensava de um jeito, que eu já agia de um jeito que eu não via antes que eu era assim. Eu achava que tudo estava bem, aquela sensação de bem-estar que o diabo nos faz sentir. E quando eu descobri essas coisas, foi horrível pensar: meu Deus, eu sou assim, eu penso assim, eu faço assim. Então, ao mesmo tempo, reconhecer isso me fez sentir perdida e com mais sede de conhecer esse Deus. E foi dentro do grupo Godlywood, através dele, que eu pude ter o meu encontro com Deus. E aí sim, a minha vida começou a mudar completamente. As entrevistas com as minhas Big Sisters, os conselhos que recebi delas, ajudaram-me imenso neste processo. Cada tarefa pessoal ou não que recebi foram moldando o meu caráter, a minha forma de agir, a minha forma de ser e até mesmo a minha forma de pensar. E com cada tarefa, e sendo sincera, reconhecendo os meus erros, as minhas falhas, onde precisava ser mudada, o Espírito Santo me foi moldando a cada dia. E eu fui descobrindo coisas maravilhosas sobre mim, coisas que eu jamais imaginaria que eu era capaz de fazer, que eu poderia fazer, devido às inseguranças, aos complexos de inferioridade que eu tinha. As tarefas que recebo a cada mês são uma bênção na minha vida, porque elas me fazem pensar por mim mesma, me ensinam a ser criativa, me ensinam a ser sincera e reconhecer as áreas da minha vida onde eu preciso ainda de mudar e trabalhar nelas. Com as tarefas eu aprendi a valorizar-me, a cuidar da minha aparência, de me maquiar, no meu vestir, ter prazer em me vestir bem, em estar bonita para o meu esposo. Aprendi a ser uma boa amiga, porque antes eu não tinha muitas amigas, porque eu sempre me fechava no meu canto, sempre me reservava e ficava no meu canto, no meu mundo. Por me sentir inferior às demais amigas, eu me fechava muito. Mas hoje eu tenho boas amigas, tenho feito boas amizades, verdadeiras, sinceras. Sinto prazer em estar com elas, em sair com elas, me divertir com elas e compartilhar experiências com elas. Porque quando compartilhamos as nossas experiências, estamos a aprender umas com as outras. Hoje, eu não sou mais vencida pela timidez, pela insegurança ou qualquer complexo de inferioridade. O que mais? Hoje eu vivo pela fé e eu sou feliz. O relacionamento com o meu marido hoje mudou muito, muito mesmo. Através das tarefas pessoais,
eu pude verificar que existiam muitas coisas nas quais eu precisava mudar. E tomando atitudes em cima disso, eu fui vendo uma mudança mês após mês no meu relacionamento com o meu esposo. Hoje eu não tenho qualquer dúvida dos sentimentos que eu tenho por ele. Hoje, e através das tarefas pessoais, dos conselhos das minhas Big Sisters, que eu sempre procurei colocar em prática, eu aprendi a ser carinhosa, romântica, a dizer eu te amo para o meu marido, e ele, por sua vez, também foi mudando em todo esse processo. Com a minha mudança, ele também foi mudando naquelas coisas que me irritavam nele. E hoje nós completamos um ao outro. Hoje, ao fim de quase 3 anos a fazer parte do grupo, eu sou uma testemunha viva de que este grupo nos ajuda a mudar. E uma coisa a ter em conta e muito importante é sermos sinceros com as nossas Big Sisters, é expor as nossas debilidades para que possamos ser ajudadas, sem medo, sem vergonha de enfrentar quem nós somos, porque essa sinceridade diante de Deus, diante das nossas Big Sisters, vai fazer com que essas mudanças aconteçam no nosso interior. Eu